Quando eu vejo que no início, no primeiro versículo do capítulo 2 diz, foram acabados, teve um processo. Se foram 7 dias, e se a gente for para outro trecho da Bíblia que diz que um dia na presença de Deus são 1000 anos, então, se a gente pensar grosso modo, foram o quê? 7.000 anos para fazer tudo e ele descansar em 1000 anos? Se isso aconteceu, se foi desse jeito, olha o tempo que levou. E Deus, ele não avança processos. Ele respeita o processo. Deus sempre vai dizer para você o seu próximo passo, não o caminho todo. Porque se você souber o caminho todo, você vai se embananar. A gente não tem estrutura para isso. Mas aí Deus, ele... E é interessante, por que ele dá só o próximo passo? O que você tem que fazer hoje? Para que você possa ter a companhia dele, para ele te ajudar a dar esse próximo passo. E ele vai te estruturando para isso. Meus queridos amigos e irmãos, mais um podcast bíblico começando. Estamos apenas no início de um novo livro, estamos em Gênesis. Você já acompanhou o panorama geral, a visão teológica que já esclareceu bastante, foi uma grande bênção. Você acompanhou também toda a criação do universo e foi maravilhoso. E hoje vamos dar continuidade. Já abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Deixe aberta, veremos aqui vários assuntos. Tem uma pequena continuação do capítulo 1. Veremos também sobre a formação do Jardim do Éden, também como Deus criou a mulher. Teremos 25 versículos e vai ser uma grande bênção do início até o final deste programa, lembrando que sempre finalizamos com um comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, imperdível. Fica ligadinho com a gente até o final, combinado? E é claro que eu não estou aqui sozinha para conversar sobre Gênesis 2 e quantas revelações, quantos ensinamentos estamos aprendendo e vai conduzir aqui todo este programa, né? Claro que não estou sozinha, começo apresentando ele, você conhece muito bem, Joenison Batista dos Santos. Seja bem-vindo, Joey. Tudo bem, Júlia Nobre? Tudo bem? Queridos telespectadores aqui do podcast Bíblico, é sempre um prazer retornar. Obrigado por falar meu nome todo. Agora você conhece-me por completo. Eu tenho que falar o nome completo, né? Pelos velhos tempos, desde o Central é assim. Inclusive, estamos aqui praticamente na formação original, que era o podcast Bíblico, enquanto era um quadro lá no Central, depois do Já É. Olha só que maravilha, o podcast está aqui em seu formato original. E para fazer esse formato, você que acompanha já sabe quem que é o próximo convidado. Se não sabe, te apresento agora. Seja bem-vindo, Anderson Nascimento. Olá, Júlia, Joey, um prazer estar aqui, rapaz, e com vocês dois, eu estou com grandes expectativas. A gente tem um capítulo para meditarmos que é rico em revelações, como você falou, tem tanta coisa para a gente mergulhar e mergulhar de forma profunda. Torço para que o tempo seja suficiente, né? Os 30 minutos a gente vai apertar aqui para conseguir. Mas é um prazer estar aqui de novo. Não, a alegria aqui é toda minha, né? Nossa, de você ir de casa também. E a gente tá em casa, né? Não só estamos aqui nesses 30 minutos juntos, mas dividimos a sala do CJC. Então a gente tá sempre em contato, sempre aprendendo, tendo comunhão. E vai ser agora um período de muita edificação para todos nós, falando de Gênesis 2. E você tá esquecendo de uma pessoa. É isso aí. O principal aqui do podcast bíblico, o convidado de honra, o Espírito Santo. Vamos convidá-lo para estar presente e falar conosco com toda liberdade. E hoje vou pedir a bênção para o Anderson Nascimento. Pode ser, Anderson? Claro, vamos lá. Amém. Nosso amigo Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos e celebrando aprender contigo, Pai. Não há nada melhor do que a tua presença, não há nada melhor do que a tua palavra. Senhor, eu só quero fazer um pedido. Aumenta a nossa fome da sua palavra. Nos deixa sedentos, porque nós queremos nos saciar em ti e não nesse mundo. Revela-nos, ó Pai, a tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Anderson. E agora sim a gente pode começar e vamos
do início. Vamos ler os 3 primeiros versículos de Gênesis 2, que só aqui a gente já tem um tópico extremamente importante, que é o 7º dia. No versículo 1 de Gênesis 2 diz assim: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Aqui a gente vê o que Deus fez no 7º dia da criação, e nós vemos Deus descansando. Nós entendemos, né, que não era um cansaço físico, mas temos aqui princípios. Joe, a gente pode reparar que Deus não se cansa, né? A própria palavra já nos diz isso. Mas ao descansar, no sentido de desfrutar, ele está nos deixando esse ensinamento. Assim como se formos pensar no batismo, né, do que Jesus teria para se arrepender e tomar a decisão. Ele fez para que se cumprisse a palavra e para nos deixar esse ensinamento. Então nós vemos Deus aqui descansando, não porque estava cansado, mas desfrutando, cumprindo a palavra e nos deixando esse ensinamento. E numa geração tão ansiosa, não é nem geração miojo mais, porque miojo são 3 minutos. Hoje 3 minutos já é muita coisa. É verdade. Né? A geração que tá ali dos 10, 30 segundos. Se não prendeu minha atenção no vídeo, ó, já estou pulando. A gente não tem mais paciência para ouvir uma pregação de 1 hora, a gente não tem mais paciência de escutar, conversar com uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa fala na velocidade 1. A gente acelera o vídeo para 2, 3. Então vamos parar para pensar nisso. Sobre uma geração ansiosa, uma geração que está tentando ter o controle de tudo, achando que naquilo que ela faz que está a identidade, o valor dela, quando Deus nos ensina a descansar e a desfrutar também. Sim, eu estava vendo que uma palavra que também se aplica muito bem a isso, é que Deus, ele contemplou, né, a toda a criação dele. Ele fez, a Bíblia diz que ele viu que era bom, e esse descansar tem a ver com você, de fato, parar, e Deus, ele deu esse exemplo pra gente, né? A Júlia bem falou que a gente está vivendo momentos onde as pessoas querem tudo para ontem, as pessoas não querem se relacionar, não querem parar para ouvir, né? Às vezes até aquele áudio que as pessoas mandam pelo WhatsApp, que vai até ali a velocidade 2, tem gente que eu já ouvi pessoas falar que se tivesse a velocidade 5 seria ótimo, né? Porque só que Deus, ele nos dá aqui no início da criação um ensinamento muito profundo, que é a capacidade de a gente parar, observar e contemplar as coisas, né? Acho que no dia a dia as coisas mais simples a gente tem dificuldade. O Anderson vai saber falar talvez melhor do que eu, porque ele tem filho. E para você que tá ali, o pai ou a mãe volta para casa, tem ali aquele momento de desfrutar com os filhos. E quantos pais, infelizmente, não estão conseguindo ver os filhos crescerem, não estão parando para ouvir como foi o dia do filho na escola, e estão perdendo algo, não só um tempo ali precioso, mas algo que não vai voltar nunca mais. Quando o filho fizer ali os 18, 19, 20, 30, 40 anos, ele ainda vai, talvez, pensar e lembrar daquele momento que ele poderia ter tido com o pai. As memórias, né? Porque tem lugares onde nós somos substituíveis. Claro que cada um é único, entrega algo único, mas você pode parar para pensar que no trabalho, por exemplo, no dia seguinte que a pessoa saiu, já tem outro no lugar para poder fazer aquela função. Claro, de uma forma diferente, mas que você compreenda que tem lugares onde nós somos insubstituíveis, dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, não é, Anderson? Numa geração que a gente vê aonde tem essa, eu até anotei a palavra, né, hiperprodutividade, quando a pessoa tem que estar trabalhando, produzindo, fazendo, e ela vive isso o tempo inteiro, vive ansiosa, vive querendo controlar, às vezes até já dentro de casa, né, tenta controlar toda a situação, aquela pessoa que controla tanto que falta até confiar em Deus, é uma falta de demonstrar essa confiança que Deus está cuidando da vida dela, da casa dela. Pois é uma busca tão grande por reconhecimento externo, por alcançar metas, que você não aproveita, sabe o quê? O processo. O processo, ele tem um significado tão grande quanto o resultado. Quando eu vejo que no início, no primeiro versículo do capítulo 2 diz, foram acabados, teve um processo. Se foram 7 dias, e se a gente for para outro trecho da Bíblia que diz que um dia na presença de Deus são 1000 anos, então, se a gente pensar grosso modo, foram o quê? 7.000 anos para fazer tudo e ele descansar em 1000 anos? Se isso aconteceu, se foi desse jeito,
olha o tempo que levou. E Deus, ele não avança processos. Ele respeita processo. Deus sempre vai dizer para você o seu próximo passo, não o caminho todo. Porque se você souber o caminho todo, você vai se embananar. A gente não tem estrutura para isso. Mas aí Deus, ele... E é interessante, por que ele dá só o próximo passo? O que você tem que fazer hoje? Para que você possa ter a companhia dele, para ele te ajudar a dar esse próximo passo. E ele vai te estruturando para isso. Agora, tem uma coisa quando você leu que me saltou os olhos agora. E foram acabados. Deus nunca deixa coisa pela metade. Exato, é um traço do caráter de Deus, né? De fiel, de ser completo, de estar com você até o fim, que se aplicando à nossa vida mostra, né? Exato. Quantos projetos que não começaram, mas ainda estão inacabados. Muitos não porque estão no processo, né? O que a gente totalmente entenderia, mas que foram deixados de lado. Exato. Isso pode incluir desde, sei lá, algum curso, alguma faculdade. Um projeto de vida. Projeto de vida, não sei, até uma academia, né? De repente, a pessoa começa o ano querendo fazer academia, dieta, mas... Fevereiro sai. Uma certa vez eu fui fazer uma gravação dentro de um cemitério. E eu fui fazer uma mensagem bíblica e ali teve um momento que eu falei uma frase que eu já tinha ouvido, eu achei bem pertinente. Ali é um lugar de sonhos enterrados, porque muitos que estão ali, enquanto vivos, eles tinham sonhos que foram enterrados, foram acabados, não foram concluídos. E aí você falou, a gente faz muitos projetos. O coração do homem faz seus planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. E aí a gente tem um costume. Nós sempre criamos projetos, nós sempre idealizamos alguma coisa. E por que a gente não encerra esses? Porque um dos motivos pode ser que Deus não está presente. Porque aquele que começa a boa obra é fiel e justo para completá-la. Segundo, ele é um projeto meu, sem a direção de Deus. Ou terceiro, ele é um projeto muito bom, mas que não tem participação no propósito de Deus, não só para a minha vida, mas para o reino. A gente precisa entender que vivemos para o reino, para Deus e o reino dele. Então, se eu quero ser um mecânico, beleza. Eu vou abrir uma oficina, tá? O que isso vai agregar para o reino de Deus? Porque se fosse para eu ter o dinheiro, enriquecer e tudo mais, abrir uma rede de oficinas, pode ser interessante humanamente, mas tem que ter um propósito e tem que ter uma parte nesse propósito do reino. Exato. Senão, encaixe, né? é superficial. Você percebe que quando tem algo que faz parte do propósito do reino, não é limitado após a morte de quem começou. Continua, né? Uma coisa perpétua, é um legado de fato. Exato. E que possamos ter esse discernimento, né? Sempre perguntar para o Senhor, porque de repente seja um plano em que precisa ser interrompido também. Existem casos, como você acabou de dizer, mas que se é aquilo que Deus já confirmou na palavra, se é aquilo que Ele já te deu o sinal verde, que você tenha a coragem, a ousadia, não e enterre, a força, né? E a constância de você continuar e não enterrar esse sonho, mas concluir porque é para a glória de Deus. E a gente vê, né, o descanso como um ato de fé, e nós vemos o descanso como você confiar na soberania de Deus, né? Dever de casa para você, Mateus 6, para você ler ali o quanto Deus cuida da sua criação e você é criação. E se você é filho, meu Deus do céu, você é filho de Deus. Deus se importa com você, conhece e é capaz de suprir as suas necessidades. Aí aqui a gente continua no texto, né? Vamos ver Deus santificando esse dia, ou seja, o descanso é sagrado. Mas vou logo para a parte do versículo 4 ao 16, quando tem a formação do Jardim do Éden. Do 4 ao 6, nós vamos ver algumas características. Uma delas é que não havia chuva sobre a terra. Isso aqui é importante, por quê? Porque lá na frente, Noé vai estar anunciando que vai cair água do céu, e pra gente faz sentido, mas pro povo... Né? Não é à toa que falaram que era louco, né? Porque Tu acredita que eu ficava pensando nisso? Gente, mas ele falou que vai chover, mas já não chove. Só que não tinha chovido ainda. Uma chuva forte. Eu já vi chuvas fortes, né? Pra gente é fácil a gente acreditar nisso. Eu até pensava, Júlia, assim, deve ser realmente um deserto aquela época, né? Deserto do Saara, né? Porque não tem chuva. Eu teve momento da vida, assim, quando eu era bem adolescente, que eu achava que era isso.
pra ser algo tão inédito, chover. Aí E a primeira chuva lavou descobrir, Quem acompanha o podcast, então, já está sabendo de antemão. A Bíblia está nos relatando isso. Não havia chuva sobre a terra. Essa informação é importante mais pra frente. E a gente vê um detalhe, né, quando mostra sobre a função do homem, o trabalho do homem, que já existia antes do pecado, tá? O pecado é só no próximo capítulo que vamos conferir isso. E a gente vê aqui, né, que a criação já estava ali preparada para receber o homem. E o homem, ele é cooperador dessa criação. Deus vai preparar ambientes antes de entregar responsabilidade. Isso é um ponto importante para a gente falar. E será, Joênison, que estamos sendo responsáveis pelo ambiente que Deus nos confiou? É para a gente pensar sobre isso, né? Será? Você que está nos assistindo, te devolvo essa pergunta para vocês. Será? Porque a gente observa aqui que Deus, ele é um Deus de muita ordem, né? Tanto que aqui mostra tudo que ele criou, as etapas, os momentos. E tem porquê, né? Tem o porquê de cada criação. E quando ele coloca o homem no jardim, ele não deixa tudo de mão beijada. Ele apresenta ali para ele um propósito. Sim. Você vai estar aí, você vai trabalhar. É ao contrário do que muita gente pensa. Eu já vi gente falando, mas o trabalho é um castigo, né? Mas aqui acho que mostra o contrário. O trabalho tem a ver com um propósito que está intimamente ligado àquilo que Deus ele quer que a gente faça. Então, a gente precisa entender qual é o nosso propósito e se a gente, de fato, está cuidando daquilo que Deus ele nos deu. Exato. Qual é a nossa missão? Família, né? O seu legado, o seu ministério. Porque daremos conta a Deus disso. Sim. E Adão teve atividades bem complexas. Sim, imagina. Agora vocês Dá falando, eu lâmpada, fiquei tudo. exatamente. Eu fiquei Lion, pensando- tem cara de Lion. Lion. Não, o pior é o seguinte. Esse aqui tem cara de ornitorrinco. Imagina. Vixe, é muita inteligência, cara. Sim. Não foi à toa que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Exato. Imagem e semelhança dele. Esse poder criativo que tinha em Deus também está registrado no nosso DNA. Então, Pois podemos é. criar, podemos ter essa genialidade. A única coisa essa que difere o ser criatividade. humano do animal, tá? É a Exato. capacidade de você conseguir criar. Olha aí. Raciocinar algo, né? Idealizar. Sim. Gente, nós chegamos à era da inteligência artificial. Uhum. Isso é consequência dessa criatividade. Exatamente. Né? E Adão, ele tinha uma responsabilidade que ele precisava. Se você dá nome para os animais, você precisa coordenar esses animais. E aí a gente pensa, esses animais não comiam uns aos outros como a gente vê hoje? Não. A estrutura dos animais mudou depois do dilúvio, embora o dilúvio lá para o capítulo 6, mas assim, a estrutura ali era que todos conviviam em paz. E Adão, ele tinha uma responsabilidade de manter essa ordem. Porque, quando você falou, Deus preparou o ambiente para colocar o Adão. Deus prepara a nossa vida quando nós permitimos. Por exemplo, você tem a sua casa. Sua casa foi construída dentro do plano de Deus? Não, eu casei e eu ainda não era convertido. Ok, mas a sua casa é o seu ambiente. Eu acho interessante que Deus leva tão a sério o casamento que até aquele casamento que não é realizado sob a presença dele, ele se faz presente. Porque casamento para Deus é muito sério. Respeito a decisão. E aí, aquele ambiente é a sua casa, tem que ser o seu jardim do Éden. Tem que ser o espaço que você vai administrar, vai cuidar, vai se sentir guardado, protegido. Tanto que nesse capítulo a gente vai falar sobre isso, algumas instruções que Deus deu para o primeiro casamento que existiu. Pois é. É registrado aqui na Bíblia Sagrada, na humanidade. Então a gente vai ver, antes de entrar no assunto do casamento, que é muito interessante, veremos sobre a formação do homem. Aí eu vou ler com vocês aqui o versículo 7, que vai dizer: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal." Antes de falar sobre a árvore, falaremos sobre o homem. E é interessante que eu me lembro até do próprio Anderson Nascimento falando das propriedades que existem na terra existirem também na composição do ser humano. E isso é fascinante, é mais uma
mais uma prova de que a ciência, à medida que tenta negar, né, achar evidências contrárias, mas ela comprova a veracidade da Bíblia Sagrada. Cálcio, eu não lembro. Eu não lembro quais são, mas fica também mais um dever de casa para a gente pesquisar e ver mais uma vez o quanto que a palavra está certa. São todas as propriedades da terra que existem em nós. Os minerais, né? Pois é, e a gente vai fazer um exame de sangue, faz um hemograma completo simples, você já vê, eu tenho cálcio, eu tenho magnésio, eu tenho isso tudo, você encontra fora. Tanto que você tem suplementos. Sim, tome sal mineral, galera, muito bom. Mas é incrível como a obra de Deus ela é perfeita e na dosagem certa. Sim. Ele colocou no corpo humano aquilo que o corpo humano precisa. Você pode perceber, muda uma coisa, vai tudo por água abaixo. Não, e isso não só no ser humano, mas até a gente falou um pouquinho disso no panorama geral, porque é interessante pensar de como toda a natureza, a criação do universo, se fosse ligeiramente superior ou inferior, mais próxima, um pouquinho só mais distante, já não seria capaz, não teria condições de ter vida. Então, muitas coincidências, você não concorda, né? Pra acontecer de um Big Bang. É muita coincidência. Né? Foi um bichinho que virou um homem. É pra gente pensar, né? O quanto que a Bíblia tá cada vez mais correta e a ciência só comprova cada vez mais. E quando a gente fala sobre a formação do homem, a gente vê das 3 partes do homem, né? A tricotomia do homem, o homem em 3 dimensões. Vemos ele sendo formado do pó, né? Ali a sua parte da matéria. Vemos sendo ali soprado por Deus o fôlego de vida, ou seja, a parte espiritual. E diz o texto que tornou-se alma vivente, ou seja, a mente, o corpo, a sede ali dos pensamentos, das emoções. Nós vemos essas 3 áreas já sendo provadas em Gênesis 2. Então nós vemos, né, a fragilidade, a matéria, o pó, vemos a transcendência, que é a parte espiritual, algo que é difícil, né? A gente só compreende realmente olhando para a Bíblia Sagrada. E a consciência, que é a alma. E quando falamos sobre a parte espiritual, é tão complexo porque o próprio Deus, né, não só ele formou, deixou a sua digital, mas lá em Eclesiastes nós vimos sobre isso, de que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Colocou um anseio no coração do homem, um desejo por conhecer mais sobre o espiritual. Ou seja, nós podemos perceber isso em todos. Um buraco, né, um espaço no coração de cada um que é do tamanho de Deus. É uma frase meio clichê, mas é essa a verdade, né, Joênison? A gente vê que todo homem tem essa necessidade. O lado espiritual, ele está pedindo, ele está clamando. O espírito que habita em nós está clamando, né, para poder voltar para o céu, e isso é algo maravilhoso. Todo homem tem esse anseio pela eternidade, esse desejo. Por isso que muitas pessoas estão buscando em muitos lugares, mas nós conhecemos que só há um caminho. A própria palavra fala, eu não lembro onde agora a referência, mas que a criatura, ela anseia, né, estar com o seu Criador, e é um anseio que é inerente a nós temos isso intrínseco dentro da gente, porque se não fosse assim, vamos dizer, aquelas pessoas que já conquistaram tudo aqui nessa terra, as pessoas que já têm tudo na parte financeira, não existiria pessoas assim que não sentissem nenhum tipo de vazio. Verdade. Né? Então, não é o que a gente vê, né? Não é o que a gente vê, é porque, de fato, como a Júlia falou, existe um buraco que só quem pode preencher é a presença de Deus. Deus é o único, né? Se você for tentar preencher com alguma outra coisa, com pessoas, com sentimentos, com prazeres, você nunca vai conseguir. E até você entender isso, né? Muita gente tem quebrado a cara, mas a palavra ela é bem clara, ela explica desde o início, desde a criação, o propósito do ser humano e o propósito de Deus na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, Deus ele escolheu ali um material que era descartável. Ninguém vai pensar em pegar um pó, né? Tanto que aqui no versículo 12 fala de tudo que tinha ali, todos os tipos de minérios que tinha ali, ônix, ouro. E por que Deus não pegou ali o ouro e fez o ser humano? Porque, de fato, o que importava não era o material que a gente foi feito. O que importava foi o fôlego da vida, que veio dele, né? E que vai voltar para ele. Exato. A Bíblia, gente, é maravilhosa. Sobre essa questão da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente falou um pouquinho sobre isso no panorama geral, então eu vou passar, porque o nosso tempo não permite,
E só para não deixar de falar, né, do versículo 18 ao 25, vemos como Deus criou a mulher, né? Vemos que foi tirada, não do pó, mas foi tirada da costela de Adão, né? E é interessante que as pessoas falam, né, não foi da cabeça, né, para não ser superior, não foi dos pés, não é algo inferior, mas é ao lado, é alguém que está ali para fazer a companhia, para ser a ajudadora. E só uma curiosidade, a palavra... Eu até anotei aqui, a palavra Ezer, que foi usada como ajudadora. Aí você pensa, nossa, inferior, né? Ajudadora, que coisa, sei lá, tá diminuindo o valor da mulher. Você acha que Deus falaria isso para o Espírito Santo? Porque Ezer foi a mesma palavra descrita na Bíblia para falar sobre o Espírito Santo, de nosso ajudador. Você acha que estaria sendo algo inferior? Meu amigo, só estamos falando de funções diferentes, mas em questão de valor, somos iguais perante o Senhor, né? Funções, papéis diferentes, aí a gente entra em um outro assunto. Eu acho, Júlia, que o problema foi a interpretação que fizemos ao longo da história da palavra ajudadora. Sim. Ou ajudador. Sim. É como se o ajudante, a gente colocou o ajudante como inferior, porque na real... Ele não é, ele ajuda. E aí me fala uma coisa, se você ajuda alguém com comida, é porque você tem o quê? Comida. Sim. Eu só posso ajudar alguém com algo que eu tenho. Sim. Então não quer dizer que eu sou inferior. Quer dizer que eu estou, na verdade, quase que superior àquela pessoa porque eu posso ajudar. Não estou falando de soberba, nada disso, mas estou falando assim, se eu tenho uma condição, poxa, eu não sei ler. Então você vai ser meu ajudante, você vai me ajudar a ler. Você tem algo que eu não tenho, então não é inferior. Existe uma diferença entre uniformidade e unidade. A uniformidade é quando é tudo igual. Sim. Mas unidade quando há diferenças. Aquilo que falta em mim tem de sobra no outro, o que falta no outro tem de sobra em mim, a gente vai cooperando e vamos crescendo juntos. Nós vemos que a palavra fala que não é bom que o homem esteja só. Então aqui Deus faz essa ajudadora, essa companheira idônea para Adão. E mais à frente a gente vê, né, sobre aquelas dicas de casamento, mas que eu já vou dar aqui uma ideia para a produção e aqui a gente vai ver nos próximos capítulos de falarmos sobre vida sentimental, de casamento, quando estiver chegando ali o Dia dos Namorados, e fazer um programa especial para a gente falar aqui sobre Gênesis 2 e quanto mais que a Bíblia fala sobre casamento, sobre as relações, né? Para falar um pouquinho mais sobre isso, a visão da Bíblia Sagrada. Combinado? Se você de casa quer, vai para o nosso Instagram, @canal.cjc e fala, eu quero um programa especial do podcast bíblico sobre a vida sentimental. Manda pra gente e se as pessoas mandarem, a gente faz aqui a pedido de vocês, combinado? Bom, pessoal, para encerrarmos com chave de ouro aqui, Gênesis 2, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo ele nos diz assim: somos constituídos de corpo, alma e espírito. Deus formou Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Em outras palavras, dotou-o da parte espiritual que unia ao Senhor em natureza. Na alma residem as emoções e as vontades, e o espírito permite que nos relacionemos com o Senhor. Portanto, não somos apenas almas viventes como os animais, pois o nosso espírito nos torna a imagem e semelhança do Criador. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, soprou sobre os discípulos, dizendo-lhes que recebessem o Espírito Santo. É esse soprar que nos faz compreender a sua palavra e restaura em nós a capacidade de ter comunhão com Ele, dar-lhe ouvidos e assumir a nossa posição. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e Anderson Nascimento. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Fala pra gente, Anderson, para quem quiser te acompanhar, o seu Instagram, acompanhar um pouquinho mais sobre os programas aqui que você faz parte no CJC, Psicologia e Propósito, CJC News. Fala pra gente. Tá aí, gente. Olha, meu Instagram, Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer ter você ali. A gente pode compartilhar. Quiser mandar mensagem, perguntar alguma coisa, pode ir lá no direct. Você é super bem-vindo. Aqui no CJC News toda sexta-feira, às 16 horas, com notícias e o Psicologia e Propósito. Aí eu divido a nossa bancada do podcast com a apresentadora Laísa, que manda também super bem. A gente tá ali juntos, falando sobre saúde mental. É um prazer ter você ali junto com a gente.
Perfeito, Anderson e Joenison, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Essa formação tem que acontecer mais vezes. Mas fala pra gente, Joe, sobre o programa que você está apresentando, Nossa Night. Como que funciona? Onde que a gente consegue assistir? Fala pra nós. Perfeito, Julia Nobre. É um prazer estar aqui mais uma vez com você no podcast bíblico. E lembrando que eu só quero voltar agora com o Anderson Nascimento. Gostei desse formato. O papo ficou bom, né? Ficou bom. Mata uma saudade. Não é? Bom, lembrando, meu Instagram é Joenison Santos _, só tem o de Joenison lá, então pode correr que você vai me encontrar com 2 S. Lembrando que o Nossa Night está toda quinta-feira às 21 horas aqui no canal CJC e também no nosso canal do YouTube. Então vai ser um prazer ter você ali junto com a gente. E é isso, obrigado e até a próxima, Julia Nobre. Perfeito, obrigada meus amigos e obrigada a você de casa pelo seu carinho, a sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Dever de casa você já até sabe, né? Gênesis 3, faz aquela leitura prévia, Deus já vai falar muito com você, mas vai falar ainda mais aqui no podcast bíblico e vai continuar falando dia após dia. Estamos firmes e juntos nessa missão, combinado? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!